Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Falando de Futebol com Rubinho Barbosa. Se inscreve no canal pessoal, se inscreve aí no canal, vai chegando, vai se inscrevendo, dá o like, aciona o sininho aí para receber nossos vídeos, hein? Ajuda o canal a crescer, o canal precisa dar uma paradinha, mas é por causa do futebol, né, que tá ruim, mas vamos melhorar. Você que já é inscrito também, eu agradeço muito a vocês que façam seus comentários, análises, opiniões, estamos aqui para interagir com vocês. Bom, pessoal, Diógenes Braga é o novo presidente do Náutico, né? Parabéns ao senhor Diógenes Braga, que era o vice-presidente, agora vai ser o presidente no biênio 2022-2023. Nós vamos falar da nossa opinião. Antes eu quero dizer que foi uma bela festa, uma democracia realmente dentro do clube, tudo perfeito, e ganhou o candidato que era o favorito. Bom, vamos falar aqui dos jogos de ontem da Série A. Bom, o Atlético 4, Red Bull 3, né? Uma festa linda no Mineirão. Parabéns ao Atlético. Os gols de Keno, Matias Aracho, Savarino e Hulk. O Atlético, em primeiro lugar, né? Já campeão, com 84 pontos, ainda tem mais um jogo para disputar. E o Red Bull, o gol de Ítalo e 2 de Arthur, sexto colocado, 53 pontos, ainda está brigando aí na Libertadores aí. Bahia 2, Fluminense 0, grande vitória do Bahia, que ainda respira, né, e precisa agora só de suas forças para escapar do rebaixamento. 2 gols de Gilberto, que está na 15ª colocação com 43 pontos. O Fluminense na 7ª com 51, brigando pela Libertadores. Corinthians 1, Grêmio 1, gol de Renato Augusto para o Corinthians, Diego Souza para o Grêmio. O Grêmio está praticamente rebaixado. Ainda tem uma esperança, né? Mas a situação está muito difícil. 18º colocado com 40 pontos. E o Ceará 0, América 0, o jogo que fechou a rodada ontem. O Ceará 9º com 50, perdeu a chance de entrar na Libertadores, hein? Ainda vai aí para o último jogo e torcendo agora por outros resultados. O América 8º com 50 também. Hoje teremos jogos importantes, hein? Atlético do Paraná e Palmeiras. O Palmeiras não vale nada, já é o terceiro com 62, mas para o Atlético do Paraná precisa de um pontinho para se garantir. Está na 13ª com 45. São Paulo e Juventude, hein? Vale para os dois, hein? O São Paulo com 45 e o Juventude com 43. Então, o São Paulo 14º, precisa de mais um pontinho, e o Juventude 16º com 43, precisa vencer o jogo. Cuiabá e Fortaleza, também para o Cuiabá é importantíssimo. O Cuiabá que está na zona do rebaixamento com a vitória do Bahia ontem. Mas tem 43 pontos. Se vencer, está livre. E o Fortaleza, 5º com 55, já na Libertadores. Flamengo e Santos, não vale nada, a não ser para o Santos uma vaga na Sul-Americana. O Flamengo já é o segundo com 71, o Santos 12º com 46. Internacional e Atlético de Goiás, aqui vale briga na Libertadores. Internacional 10º com 48, o Atlético de Goiás o 11º com 47. E um jogo que não vale nada, Chapecoense e Sport. Chapecoense 20º com 15, Sport 19º com 34. Gente, vamos falar aqui da eleição do Náutico. Não, antes vou falar para vocês a situação como está aqui na briga pelo livrar o rebaixamento. O Atlético do Paraná é o 13º com 45, com mais um empate, está livre. O São Paulo 14º com 45, mesma situação. O Bahia está na 15ª com 43, vai precisar de mais ou uma vitória ou torcer para que o Grêmio não vença o último jogo. Então o Bahia precisa na verdade, um pontinho ou então não assim, mas tem o Juventude tem 43 e tem o Cuiabá com 43. É verdade, o Bahia vai precisar vencer o jogo, hein? Ou então torcer por derrotas aí de Juventude, Cuiabá e Grêmio. O Cuiabá o 43 e o Juventude 43. Os dois têm que vencer para livrar. E o Grêmio com 40 numa situação muito difícil. Tem que vencer e torcer por outros resultados aí, né, que ajudem ele. Essa é a situação e a última rodada vai pegar fogo, né, gente? Dependendo dos resultados de hoje, de Juventude, de Cuiabá, de São Paulo, né, Atlético do Paraná. Bom, pessoal, falar da eleição do Náutico. Antes eu quero dar os parabéns à família Alvirrubra, foi uma grande festa, não teve nenhum incidente,
todos no clube se abraçando, né? Todo mundo apoiando seus candidatos e uma grande festa da família Alvirrubra. Eu mesmo estive lá e quero agradecer muita gente que veio falar comigo, me abraçou, enfim, isso é muito legal, a gente fica muito feliz, porque a gente deixou um trabalho muito bem feito e as pessoas não esquecem. Então, eu quero agradecer a todos que vieram falar comigo e muitos amigos que eu tive o prazer de revê-los. E todos estavam muito felizes com o pleito, né? É importante uma situação de bate-chapa, é muito importante, sim, é salutar para o clube, né? Movimenta bastante o clube e ontem não foi diferente. O candidato da situação, Diógenes Braga, o total foi 1.412 eleitores, né, que votaram. Diógenes Braga teve uma grande votação, 1.069 votos, com 76,03, a maior votação na história do clube. O Plínio do Inova Náutico teve 230 votos, com 16,36, e o Bruno Beck com 107 votos, 7,58. Então, assim, gente, eu acho que a torcida, os sócios, referendou o Diógenes Braga pelos títulos que o Náutico conquistou, a gestão do Edno, do presidente Edno, então tá tudo bem, tá tudo bem. É mais do que justo tudo que foi feito no Náutico e o torcedor às vezes não se preocupa muito com outras coisas não, quer saber do que aconteceu, das vitórias, dos títulos, enfim. E o que eu desejo dou os parabéns para o Diógenes, para o presidente Edno, para todos que fazem aí a situação, parabéns. Estaremos aqui para apoiar no que for certo, dar nossas opiniões, acompanhar todo o clube como um todo, né? E criticar na hora que tiver de criticar, porque essa aqui é a minha função aqui no meu canal. Lógico que houve muitos acertos, mas houve muitos erros também cometidos, que espero que agora, com esses últimos 2 anos do mandato, né, que o Diógenes era o vice-presidente e o vice-presidente de futebol, ele tenha aprendido e que não cometa mais, porque o Náutico teve um dos acessos mais fáceis da sua vida e não conseguiu por falha exclusivamente do departamento de futebol, que não estava atento às mudanças que estavam acontecendo e contratações muito erradas. Ele agora, como presidente, né, vai nomear sua diretoria de futebol e espero que os erros sejam minimizados, porque essa Série B desse ano vai ser uma Série B muito difícil. E o Náutico vai ter um ano muito complicado, com 4 competições importantes, né? Copa do Nordeste, Pernambucano, Copa do Brasil e Série B. E o Náutico precisa voltar para a Série A. O Náutico precisa ter um time competitivo e voltar para a Série A. Muitas das coisas estão em aberto aí. A questão do Hélio dos Anjos tem contrato, mas foi muito oba-oba nos últimos dias. Não sei o que pode acontecer, vamos esperar. A renovação de alguns jogadores, dispensa de outros. Enfim, o Náutico agora, depois de passar da eleição, começar a fazer o planejamento imediatamente para 2022, porque já começa agora em janeiro, né, o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, né? Então, temos que correr contra o tempo. O Náutico perdeu muitos jogadores e já perdeu jogadores importantes, né? Então, o Náutico agora tem que buscar ir ao mercado, mas contratar primeiro resolver a questão do treinador, ir ao mercado, depois ver o planejamento, quantos jogadores irão sair, quantos jogadores irão ser contratados, mas contratar com critérios. Chega de erros, porque esse ano vai ser muito complicado. Desejo sorte, dou os parabéns ao presidente Diógenes Braga a partir de janeiro, né? Até o final do ano ainda é o presidente Edno, e espero que Diógenes tenha aprendido com os erros cometidos em 2021. Aliás, neste último biênio que está se encerrando. Deixar bem claro também uma coisa importante.
É importante, as vitórias são importantes, as vitórias, os títulos, essas coisas, muito importantes para um clube de futebol. Mas também, um clube como o Náutico não é só futebol. Né? Ontem, muitas reclamações, por exemplo, no banheiro feminino do clube. É um absurdo o banheiro feminino do Náutico. É um absurdo, não vou nem falar. É um absurdo. A nojeira, a sujeira, falta de papel, enfim, é um absurdo. Então são essas coisas, que são mínimas coisas que qualquer gestor pode resolver. O Náutico também precisa crescer na questão do profissionalismo, de ter uma gestão mais profissional. O Náutico não pode continuar sendo tratado tão amadoristicamente. O Náutico precisa de prestação de conta, como todos os clubes. Então o Náutico precisa saber, o torcedor, o sócio do clube, o conselho do clube, precisa saber quanto essa empresa de material esportivo, que por sinal é um material muito fraco, todo mundo sabe disso, mas o preço é de material top. O torcedor paga por uma camisa do clube como top de linha, mas não é. Mesmo assim, ninguém no Náutico sabe, nenhum torcedor, nenhum sócio, nenhum conselho, quanto o Náutico fatura. Né? O Náutico precisa ter transparência, né? Na bilheteria dos jogos, essa história de ingressos por fora, que não entra na bilheteria, que não entra na contabilidade do clube, tem que acabar. Isso aí todo mundo sabe o que acontece. Tá? Isso tem que acabar. O Náutico tem que ter prestações de conta, tem os seus balanços serem mostrados. Quem não deve não teme. Né? O Náutico precisa saber, quando vem no jogador, quanto é a participação do Náutico nesse jogador. O Náutico, a torcida do Náutico, o sócio do Náutico, todos precisam saber. Tem que ser uma gestão transparente. Transparente. É por isso que é necessário ter também uma oposição séria com responsabilidade, que cobre para que os gestores atuais, quem ganhou a eleição e que vai assumir o clube, saiba que esses desmandos não poderão mais acontecer. É por isso que tem que ter uma oposição séria, uma oposição que elogie quando tiver de elogiar, ajude quando tiver de ajudar, quando for necessário ajudar, quando for solicitado para ajudar, porque todos somos alvirrubros, mas que também cobre. Uma oposição que mostre ao presidente, entendeu, que ele tem responsabilidade, sim, não só com o futebol do clube, mas com o clube como um todo. Os clubes, hoje no futebol, os clubes de futebol que estão trabalhando com uma diminuição do passivo, né? Gestão profissional, arrecadar mais e gastar menos, não gastar mais do que arrecada, isso é importante, isso é muito importante, porque isso é um ciclo, né? Então você arrecada mais, você coloca no futebol e o futebol vai evoluindo e isso tem dado certo em vários clubes que estão fazendo isso, né? Vários exemplos estão aí. Flamengo, o próprio Curitiba agora que subiu, que está fazendo essa reeducação financeira. O Náutico precisa fazer também. Mas o Náutico precisa informar para os seus sócios, para seu conselho, para seu torcedor, tudo o que está acontecendo. Não pode ser essa coisa de barrar com um pedaço de papel e entrega lá no conselho. Não, não pode. E o conselho, por sua parte, tem que fazer a sua obrigação. Acabar com esse negócio de protecionismo. Isso é prejudicial ao clube. Entendeu? Então o Náutico precisa crescer. Espero que nessa gestão de Diógenes Braga, essas coisas realmente sejam feitas. Acabar com esse amadorismo. Tá? Então o Náutico precisa disso. Nós torcemos para que o senhor Diógenes Braga realmente tenha sucesso, seja feliz nessa sua gestão, mas que os títulos, as vitórias e títulos no futebol continuem, mas que o clube também evolua, que o clube cresça em todos os setores do clube. O clube tem que ter uma imagem melhor. O clube tem que ter uma imagem melhor. O clube tem que ter ética, tem que ter moral, tem que ter credibilidade. Porque com isso você traz investidores, com isso você traz patrocinadores para dentro do clube. É isso que nós esperamos e é isso que nós torcemos. Parabéns à torcida alvirrubra, parabéns à nação alvirrubra pela grande festa de ontem. Uma democracia ganhou o candidato que realmente mereceu na questão de ter feito um trabalho já consolidado, mesmo com muitos erros, mas muitos acertos também, inclusive com os títulos conquistados. Mas o Náutico precisa não só ter títulos conquistados,
não conquistar títulos. Precisa, além disso, crescer como um clube, né? Um clube realmente com 120 anos de existência. Parabéns e espero que todos sejam felizes. Gente, Esquilo da Ilha do Leite, hoje, segunda-feira, dia de promoção lá no Esquilo da Ilha do Leite, hein, gente? Vai lá, pessoal. Melhor rodízio de pizzas, massas e saladas da cidade. Aberto de 18 às 22 horas. Abraço, pessoal.